hoje com a nutricionista Isabelle Cláudia, que participa toda segunda-feira aqui do nosso Panorama 95. Isabelle Cláudia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da 95. Hoje eu quero mandar um beijo especial, para os vovós, todos os avós que estão nos ouvindo. Dia de Senhora Santana, dia dos avós, O Papa decretou ontem o Dia Mundial dos Avós, mas eu não me acostumo não. Para mim, o dia dos avós é o dia de Santana, de São Joaquim. Então, um beijo a todos os avós, ao meu avôzinho lindo, Benedito Coruja, e aos meus pais e meus sogros, que são os avós dos meus filhos. Eu tenho muita saudade, não tenho mais avós vivos, Eu tenho muita saudade e os avós são especiais. Então, se você tem o seu avô, sua avó, trate ele muito por eles. Eu brinco muito dizendo que quem tem avô e avó tem tudo na vida, e realmente Quem teve o privilégio de ser acarinhado por um avô, por uma avó, e é diferente, Então eu tenho todo um zelo. Hoje eu ainda tenho, graças a Deus, o meu avô Benedito vivo, e é uma joia rara para a nossa família. É verdade, Nosso tema de hoje, intestino irritável. E aí, o que é isso? E aí, gente, então, a gente vê hoje em dia muitas queixas relacionadas ao intestino, relacionadas a sintomas que vêm do intestino. E cada vez mais isso é crescente, Por que será, Isabelle? Será que são hábitos errados? Porque as pessoas estão aparecendo mais com isso. Então, vários fatores, Marcos? Eu acho que a própria questão de você ter o conhecimento, de você poder, as redes sociais hoje, elas divulgam muitas informações. O rádio está aqui também para a gente estar trazendo essas informações para as pessoas. Então, elas estão tendo mais conhecimento sobre o assunto. Antigamente, as pessoas sentiam, deixavam para lá, mas agora elas têm a ideia de que pode ser determinada coisa. Então, vai em busca de ajuda. Então, o Brasil, ele é um dos maiores, Tem os maiores índices de intestino irritado, dessa síndrome de intestino irritável. E são pessoas, Marcos, que têm muitas queixas, A gente chama de poliqueixosa. Então, é aquela pessoa que chega pra gente, geralmente com o abdômen bem distendido, Cheio de flatulência, Com muitas gases, por exemplo. Paciente que tem muitos arrotos, aquela eructação direto, dor, azia. Então, é um paciente que ele tem muitas queixas relacionadas, e principalmente dor, Ele sente muita dor, é um paciente que tem essa sensibilidade, que a gente chama de hipersensibilidade visceral. Essa sensibilidade no abdômen faz, tá tudo inflamado. Já chega para mim e faz, Isabelle, olha, eu não aguento tocar aqui que tá tudo inflamado. Então, é um diagnóstico médico, O intestino irritável. Ele é um diagnóstico que a gente diz que é um diagnóstico por exclusão, O paciente chega com todas essas queixas, começa a fazer os exames, o médico prescreve vários exames e começa a se investigar. Então, quando ele vai descartando aí uma doença inflamatória intestinal, vai fazendo os descartes, e aí ele entra para um critério de avaliar, de ver se isso é realmente um intestino irritável. O paciente tem que ter dor, o paciente tem que ter mudança da consistência das fezes. Outra coisa, Marcos, que as pessoas às vezes não procuravam, é porque falar sobre cocô era muito tabu, Ainda é, Mas isso foi um pouco quebrado já. Eu digo muito, gente, não tenham vergonha de falar sobre, porque é a partir dele que a gente conhece, a gente tenta entender o que é que está acontecendo com o paciente, É o produto final da nossa digestão e a gente precisa saber se essa digestão está ok. Então, em relação à consistência das fezes, a mudança, dessa evacuação. Então, existem pacientes que são mais constipados, Ou seja, aqueles pacientes que demoram 5 dias, 6 dias para ter uma evacuação, para ir ao banheiro, Então, assim, a partir do momento que o paciente está entendendo agora, o que vê alguém falando e dizer, olha, não é normal você passar 6 dias sem ir ao banheiro. Então, aquilo ali já abre um linkzinho, então eu vou procurar ajuda, Então, assim, um paciente que se torna muito constipado, um paciente que tem mais diarreia, ou aquele paciente que tem diarreia e constipação, Passa tantos dias sem ir ao banheiro e depois vem com um perfil dessas fezes de diarreia. Então, assim, um perfil diarreico. Então, esse paciente possivelmente pode ter um intestino irritável, mas precisa, procurar ajuda para investigar e descobrir. Isabelle, e o que acontece? Como é que a gente poderia, tratar? Então, assim, diante de todas essas queixas,
Antigamente, eu lembro que quando... Faz tempo, gente, que eu terminei a faculdade, tá? Eu não sou tão novinha assim, mas, assim, tratar intestino irritável era coisa, assim, que dizia que nem era tanto para nutrição, né? Apesar de que a nutrição, ela está diretamente ligada ao nosso estômago, ao nosso intestino, porque é o que a gente come, né? Então, assim, antigamente se dizia que era apenas emocional. Então, uma pessoa que tinha síndrome do intestino irritável, tratava-se o humor, o estresse, que aí o paciente iria melhorar. Gente, tá tudo interligado, sim, tá? Então, tratar o emocional, tratar essas mudanças de humor do paciente, o estresse, é extremamente fundamental para quem tem síndrome do intestino irritável, tá? A ansiedade também é um ponto crucial. Mas hoje a gente conhecendo essa fisiopatologia da doença, a gente entende que é muito mais embaixo o buraco, né? A gente percebe que tem uma mudança das bactérias intestinais, dos fungos, né, que a gente chama de disbiose, um desequilíbrio aí da microbiota intestinal, que as pessoas, né, chamam flora intestinal, né, mas o nome correto é microbiota intestinal. Então, tem uma mudança dessa microbiota intestinal e uma elevação de um processo inflamatório. Então, onde entra o nutricionista aí, Isabelle? Entra nessa modulação, gente, da ansiedade, na modulação do processo inflamatório que tem nesse intestino e na modulação da microbiota intestinal. Então, a dieta é a base. Tá? As pessoas gostam muito de suplemento e remédio para tratar dor, para tratar alguma situação. Mas a gente precisa, gente, é muito importante, é super importante sim. Mas a dieta é a base, tá? A dieta vai ser a base, porque não adianta você fazer as outras coisas se não fizer a dieta. É a mesma coisa de, sempre me pedem suplementos. Isabela, eu quero um suplemento para alguma coisa. Gente, suplemento é perfume, né? Você não passa perfume sem tomar banho, mas passa, então eu já vou ficar calada. Mas então assim, você não vai resolver a situação, né? A dieta é o banho, né? O perfume vem depois. Então, são coisas complementares. É a mesma coisa de você tentar ter uma barata, começar a ter muita barata na sua casa, você vai lá com um veneno, mata a barata, mas elas voltam a aparecer. Por quê? Porque o sujo tá lá. Então, você tem que primeiro limpar para poder fazer as outras coisas, tá? Se a gente não limpar primeiro, antes de qualquer coisa, não vai resolver. Então, gente, e a dieta, Isabelle? Como é que funcionaria isso aí? Gente, exclusão de excessos. Excesso de trigo, excesso, né, dessas massas, excesso de leites. Não estou aqui dizendo que a gente vai excluir, gente. É questão de excessos, tá? Industrializados, então tem que ser uma dieta muito limpinha, né? Essa questão dos industrializados demais, de massas demais. Isabelle, eu vou deixar de comer... Aí, Marcos, eu lhe pergunto, quando eu falo em excesso, gente, entenda assim, tirar os excessos. Uma pessoa toma leite e come trigo ou massas 6 vezes ao dia. E outra que come 3 vezes na semana. Então, o que é o excesso aí, né? Não estou dizendo que vocês vão parar de comer, né? Mas excluir os excessos. Então, essa doença é uma doença, gente, que não tem cura, mas ela tem remissão, ela tem controle. E uma pessoa que é diagnosticada com intestino irritado, né? Com síndrome do intestino irritável, ela precisa ter um controle para sempre. Não é dizer assim, fui no nutricionista, fiz um mês de tratamento, beleza, estou bem, volto a fazer tudo. Não, ela vai sempre precisar de ter esse controle, porque o intestino dela não funciona, não trabalha da mesma forma que de uma pessoa que não tenha. Isabelle, por que eu tenho intestino irritado? Então, muitas causas são gatilhos, né, para desenvolver. Você tem que ter a genética, mas que fique claro, gente, as pessoas usam muito a questão da genética como, eu brinco dizendo que é como desculpa, né? Eu agora estou finalizando minha pós em nutrigenômica e a gente vê muito essa questão genética. E as pessoas usam muito essa coisa da genética como desculpa. Tá na minha genética, então eu vou ter. Não. Genética, você ter uma tendência genética não é um atestado que você terá. Vai depender de um gatilho, né? Vai depender do seu estilo de vida para que você possa desenvolver. Diz muito. Você tem que ter a genética, mas tem que ter a questão ambiental para desenvolver a doença. Então, aí é o estilo de vida. Essa doença traz o estilo de vida. É a alimentação errada, é excesso de proteína na dieta, é excesso de massas na dieta, né? Esses carboidratos com alto índice de glicose, né, que a gente chama alto índice glicêmico, é questão de álcool em excesso. Então, são várias questões, o estresse, a ansiedade,
né? Esses problemas emocionais, então lembrem que intestino e estômago são órgãos emocionais. Então, se você tem alteração de humor, tem estresse, eles vão responder também, tá? Então, existe um gatilho para que ela desenvolva, tá bom? Então, a dieta é crucial. A gente usa muito chás, a gente usa muitas ervas, fitoterápicos, eles são bem, agora sim, de forma controlada, tá, gente? Lembrem sempre que a gente precisa prezar pelo fígado. Então, assim, uma das coisas que o intestino mais responde são as ervas. É bem interessante. Então, assim, se a gente tem um paciente que tem muitos gases, por exemplo, a gente entra com gengibre. Se a gente tem um paciente que tem essa condição de dispepsia, né, muito arrotos também, a gente entra com alecrim, dependendo da individualidade, tá? Se a gente tem um paciente que tem mais diarreia, a gente entra com a camomila. Então, assim, a gente tem alguns pontos que a gente trata nessa dieta, dependendo da individualidade do paciente. Ok, tem muitas perguntas aqui chegando, né, no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos ouvir para a nutricionista Isabelle Cláudia. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu gostaria de fazer uma pergunta à nutricionista Isabelle. Eu tenho uma netinha que tem 4 anos, ela passa até 8 dias, 10 dias sem fazer o cocô. Aí agora ela está tomando uma medicação que o médico passou, só que continua do mesmo jeito. E quando vai fazer o maior sofrimento dessa criança? Ela tem 4 anos. E aí, Isabelle? Então, gente, a constipação, que é esse intestinozinho preso, ele tem uma ordem de... São vários fatores que podem causar, né? Que aí cabe ao médico investigar quais são essas causas. Mas a alimentação, gente, é crucial e primordial, tá? Quando eu falo alimentação, eu falo hidratação, né? Um consumo adequado de água. E não existe, gente, aquela história, eu sempre falo aqui no programa, que é uma regra que todas as pessoas têm que tomar 2 litros de água por dia. Isso não é regra, tá? O que é a regra? É que, de acordo com o seu peso, você tem um volume mínimo de ingestão de líquidos. E esses líquidos entram o quê? Água de coco, suco, não vai entrar café, não vai entrar chá, vai entrar esses outros líquidos, tá? Então, assim, qual seria isso? Você pega o seu pezinho e multiplica por 35 ml e você tem o volume de ingestão líquida mínima por dia, tá? Em dias mais quentes, quando você faz atividade física, você tem que aumentar mais esse volume de ingestão, tá? Então, assim, a dieta é crucial, trazer fibras na dieta, isso é fundamental, né? Através das frutas, dos legumes, das verduras, você trazer gorduras de boa qualidade para melhorar aí essa questão de funcionamento. E aí a gente entra abacate, a gente entra com as sementes, as oleaginosas, né? São gorduras de boa qualidade. Tem muitas outras orientações, né? Mas essa questão da água, da dieta rica em fibra, da redução da quantidade de massas, né? Quando a gente tenta puxar uma dieta muitas vezes, aí você vê o consumo elevado de bolachinhas, de biscoitos, que são cheios de gordura vegetal também, de farináceos. E aí a gente vê a falta da fibra, o excesso dessas massas, não vai funcionar realmente o intestino. Então, assim, que bom que você falou isso, porque, gente, não é... Por mais que a gente veja várias pessoas, né? A gente vê, não, eu só... Meu tempo, né, por exemplo, demora para evacuar 5 dias, 4 dias. Por mais que a gente veja que isso é comum, mas isso não é normal, tá? Não quer dizer que seja uma doença grave, mas isso não é normal, gente, da nossa fisiologia, do nosso corpo, né, do funcionamento do nosso corpo. Isso não é para ser normal, tá? Então, nós temos um hábito de comer todos os dias, digerir, absorver e eliminar. Então, a gente precisa eliminar através das fezes, tá bom? Então, tente cuidar, tente fazer algumas alterações dietéticas. Muitas vezes, só medicação não vai resolver quando você não muda a dieta, tá? Então, assim, fazer algumas alterações dietéticas, ingerir mais água, mudar um pouquinho o hábito dessa criança e resolve isso. Então, porque... gente, eliminar fezes não deve ter dor. Isso não deve existir. Existe uma forminha que é uma dica de como você sentar no vaso sanitário, porque a forma de sentar no vaso sanitário é inadequada, tá? É errada. Então, existe uma orientação de você elevar as pernas ou botar um banquinho para elevar as pernas, porque vai facilitar a passagem das fezes, tá? Tem até no meu Instagram, eu coloquei
essa imagenzinha é bem interessante para que vocês entendam melhor. A Zeni Luciana, inclusive, pergunta sobre isso. Ela quer saber, da doutora Isabelle, se existe alguma alimentação que aparece sangue nas fezes. Que aparece Sim. o sangue? Alguma vez que provoca sangue nas fezes? Não, na verdade, isso aí é muito questão de investigação médica. Provavelmente pode ser alguma irritação, algum vasinho no momento da passagem das fezes. Depende muito se esse sangue nas fezes, ele vai ter uma coloração mais viva, porque aí a gente vai entender que é mais ao final do trânsito intestinal aí, ou se ele tem uma coloração mais já digerida, escura, né, ou que está oculto nas fezes. Então, assim, vai depender muito. Então, isso cabe investigação realmente, se isso é mais ao final, se você tem alguma, tipo um hemorroide, alguma coisa que está causando também esse sangue, esse sangue nas fezes. Então, tem que entender como é esse sangue, o que é que está acontecendo, se tem um intestino irritável, como é que acontece aí. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Neto, novamente. Queria fazer a pergunta à doutora Isabelle, por conta que eu fiz um tratamento com o doutor Flaubert, do meu intestino. Ele estava parando, não estava funcionando. Eu passava 2, 3 dias sem ir ao banheiro. E agora ele está funcionando normal. Só que apareceu quando eu vou evacuar, apareceu uma dorzinha na lateral do ânus. Quando eu vou fazer evacuar, fica doendo, incomodando muito. Tipo que esteja rasgando alguma coisa na saída. Só que o óleo não sangra nem nada, só que perturba. Obrigado. E aí, Isabelle? E aí, voltar para o médico para ele investigar, tá? Se você não tinha dor e passou a ter, é importante que você investigue, tá? Eu gosto muito, eu tenho pacientes que eles têm também fístulas, eles têm alguns problemas no momento tinham dor, né, na verdade, e só a posição, gente, para fazer a posição de sentar no sanitário, quando alterou, eles tiveram uma melhora absurda. Por quê? Porque a gente tem um nervinho que puxa a musculatura quando a gente está sentado e quando a gente está em pé. Tá? Então a gente tem esse nervinho que puxa a musculatura para, eu vou usar uma palavra até não tão adequada, mas para bloquear, tá? A passagem das fezes, sentado e em pé. Então, sentado é a forma como você senta no sanitário. E isso o normal é estar bloqueando a passagem. Então, você precisa levar as pernas um pouquinho para facilitar a passagem das fezes. Então, o que seria orientação nutricional, que é a minha área, para você tentar fazer com que essas fezes não fiquem tão ressecadas, tão duras, amolecimento de fezes, né, através de alimentação, hidratação normal, fonte de fibras também, e você fazer com que essa passagem seja mais facilitada, né, seja mais fácil no momento de sentar elevando as pernas, tá? E não custa nada investigar. Tiago pergunta, quais as ervas para amenizar gordura no fígado? Então, o que eu falo, a primeira coisa que a gente orienta para quem tem esteatose hepática em determinados graus, né, tem grau 1, grau 2, tem vários graus, é a questão de usar do emagrecimento, né, perda de peso. Mas o que é que acontece nessa perda de peso? Tem que ser uma perda de peso muito orientada, que ela não passe de 4 quilos por mês, porque isso pode, eu não estou dizendo que vai, isso pode causar um efeito rebote. Como assim, Isabelle? Então, se você perde, tipo, 10 quilos no mês, faz uma perda de peso aí de 10 quilos no mês, você pode causar um efeito rebote, porque essa gordura precisa ser metabolizada para ser eliminada. Então, ela precisa ser eliminada e muitas vezes ela vai se depositar no fígado, tá, gente? Porque ele não vai suportar um grande volume dessa perda de gordura. Então, aí, às vezes, você causa um efeito rebote, aumentando até a gordura no fígado. Então, uma perda de peso controlada, tá? Sem exageros demais. E as ervas, gente, o que eu gosto muito de dizer é que a gente tem que ter muita cautela na questão das ervas. Porque muitas vezes, quando a gente pode sobrecarregar o fígado, né, com esses compostos que tem nas ervas. Agora, o que é que acontece? O que é para gordura no fígado, o melhor que a gente pode fazer é você ter uma boa digestão, colocar na dieta alimentos com boa qualidade de gordura, anti-inflamatórios, como aí a questão do ômega 3, né, que tem nos peixes de água profunda, tem na linhaça. E também, em relação à erva, eu gosto muito da ideia do gengibre para muita coisa,
tá? Questão digestiva, melhora essa qualidade que o alimento passa, melhora a função da microbiota intestinal. Se eu fosse falar sobre uma, seria ela. Mas, assim, existem também os chás amargos, que eles auxiliam muito. E também a questão da dieta. Não adianta você colocar um chá, né? Colocar um chá amargo, por exemplo, na dieta e fazer tudo errado em relação à dieta, né? Coloca um chá durante o dia e faz errado a dieta, não vai resolver nada. Então, é todo um contexto que tem que ser trabalhado. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Marco, bom dia, doutor Aderbal, tudo bem? Sempre na escuta. Eu queria fazer uma pergunta a ela, assim, até meio fora do tema, porque adoçante tem algum benefício, que o povo fala tão mal, eu deixei de comer açúcar radicalmente. Só perguntar a ela se a adoçante tem algum benefício, qual é o mal que faz. Lá vem polêmica no programa, né? Aderbal, nosso querido advogado, lá em Veracruz, né, na região metropolitana de Natal. E aí? Então, eu amei sua pergunta, Aderbal, eu vou falar aqui. Causar a polêmica do dia, que todo dia tem que ter uma polêmica. Então, vou pegar essa sua pergunta para até aproveitar algo que eu esqueci de falar na síndrome do intestino irritável. Quem tem intestino irritável, eles precisam tirar muitas coisas que fermentam. Geralmente está nos carboidratos, nos feijões, né, na couve-flor, no brócolis. Então, coisas que fermentam, né, alimentos fermentáveis, a gente retira. E, curiosamente, uma das primeiras coisas que a gente retira são os adoçantes, né, que são chamados os polióis terminados em ol, que aí entra o xilitol, o eritritol, maltitol. Então, a gente tem esses adoçantes terminados em ol, eles são absurdamente fermentáveis. Muitas vezes vocês têm uma sensibilidade, eu tenho um intestino irritável, começa a mudar a alimentação e coloca sempre o xilitol na dieta e você não vai parar de ficar com o abdômen distendido, de ter gases. Por quê? Porque eles fermentam. Então, Isabelle, adoçante faz mal? Vou falar aqui. Nesses casos pontuais, aí acabei de falar que sim, também tem a individualidade. Esses adoçantes artificiais, sim, não fazem bem, né? São adoçantes que realmente não fazem bem. Tem um adoçante que tem uma substância chamada ciclomato monossódico, né? Que ele pode causar aí, além da pressão, né? Alterar a pressão arterial, casos de enxaqueca. Quem tem enxaqueca crônica é veneno, como a gente diz, né? E também, agora sim, tem alguns adoçantes que a gente pode estar utilizando. Tem uma base de frutas que o nomezinho a gente não vê tanto aqui, é o monk fruit. E tem um que é a estévia pura, né? A gente falando da estévia pura, é natural e até agora a gente não tem uma contraindicação. Mas esse estévia é ruim, viu? Com Mas todo respeito. Depende. Mas depende. Quando a gente pega uma estévia pura, tem uma que é a estévia bem pura, um pozinho, branquinho, a estévia pura, que a gente chama estévia pura, ele tem um alto teor adoçante, tá? Qual é o ideal, Isabelle? Alfabetizar seu paladar para que você reduza essa quantidade de açúcar, de consumo de açúcar. O mais importante, gente, é a gente entender que se os alimentos são daquele jeito, a gente tem aqueles sabores que é para a gente entender. A coisa mais bonita é quando a gente coloca uma criança na introdução alimentar, ela compreendendo os sabores, né? O que é azedo, o que é amargo. E ela entende, tipo, o café é para ser amargo, não é para a gente colocar o açúcar, mas tem gente que fica no fundo da xícara 2 dedos de açúcar, né? Então, assim, isso não é café, gente, é uma bebida adoçada, né? Então, assim, é a gente entender e sair moldando. Claro que tem pessoas que não se acostumam e precisam de uma coisa mais doce. Então, a gente parte para o mais natural mesmo, tá? Que legal, né? Gente, peço aqui desculpa, muitas perguntas aqui, não temos condições de fazê-las todas, né? Eu sei que os ouvintes ficam chateados e com razão, mas infelizmente o nosso tempo estourou. E onde é que a gente encontra Isabelle Cláudia, nutricionista aqui em Caicó? Lá na Clínica Malvina, que fica em frente à prefeitura, tá? Sala 204, lá na clínica tem elevadores, gente. Tem um elevador, na verdade, para facilidade de acesso. Então, e o telefone é 9604-0655, tá?
Então, vocês me encontram lá na Galeria Malvina. E no Instagram? No Instagram, nutricionista.isabelle, com S, 2 L's I. E lá, inclusive, tem algumas dessas dicas que eu dou do intestino, que na verdade é uma das minhas áreas, né, gastrointestinal. E qualquer coisa estou à disposição, tá? Eu só não vou poder responder as perguntas aí, porque tá no WhatsApp, né? É verdade. Aí eu não tenho como responder, tá, gente? Mas se Marcos guardar e ele quiser fazer segunda-feira, estamos fechado. aí. Eu penso até para que as pessoas não apaguem as perguntas. Pronto, deixa as perguntas. Tem uns que se chateiam e apaga. E aí segunda-feira eu vou fazer ele voltar inúmeras mensagens para ele fazer. Você não faz minhas perguntas, não sei o quê. Marcos, e tem gente que manda mensagem para mim mesmo, viu? Aí vai lá no meu Instagram e faz, olha, Isabelle, ele não fez minha pergunta, mas... Me coloca do céu para cima, né? Gente, não apague. Geraldinho, bora guardar aqui essas perguntas. Geraldinho, você faça um printer dessas perguntas que a gente responde, segura. Valeu, volto já já. Beijão, gente. Volto já já após nosso intervalo.